A minha mãe me expulsou de casa porque eu ajudei a mandar o meu irmão pra cadeia. Fica aí que tem história nova. Bom, pra vocês entenderem a história, eu tenho 21 anos de idade e o meu irmão atualmente tem 18. Os meus pais tiveram só eu e ele de filhos. O meu irmão é um menino extremamente mimado, sabe? Tanto pelo meu pai quanto pela minha mãe. Eles sempre passaram a mão na cabeça dele com relação a tudo. Mas até aí não era um problema até ele cometer um crime, né? Mas esse meu irmão começou a namorar com uma garota que era uma garota muito gente boa, inclusive. É a primeira namorada que ele apresentou pra toda a família. Era uma menina realmente, assim, muito boa. Depois de alguns meses de relacionamento, eu comecei a notar um comportamento muito agressivo com relação a ela, sabe? Da parte dele. Tipo, ele tratava ela muito mal na nossa frente. Às vezes ele dava umas respostas meio grossas pra ela e tudo. Eu comecei a perceber que ela começou a aparecer com umas rochuras pelo corpo, sabe? Com os hematomas. E aí, como eu já sabia o tipo de pessoa que meu irmão era, eu comecei a imaginar o que estava acontecendo. Então, várias vezes eu cheguei com ela e perguntei o que estava acontecendo, da onde que vinha aquelas rochuras e tal. E ela sempre dava mais desculpas, assim, uma mais esfarrapada que a outra, sabe? E aí eu não acreditava muito, mas é aquela coisa. Se uma pessoa não quer ser ajudada, a gente não consegue ajudar, né? Enfim, até que teve uma vez em que os meus pais, eles foram viajar. E aí ficou só eu e meu irmão em casa, né? E aí nesse dia ele trouxe a namorada dele pra dormir lá em casa. E até aí tudo bem. Só que no meio da madrugada eu acordei com uma gritaria muito grande. Era eles dois brigando assim pra caramba. E ele tava espancando ela, literalmente espancando. A menina tava desesperada. Na mesma hora eu liguei pra polícia. Eles não demoraram nada, bateram lá em casa, viram como estava o estado da minha cunhada e levaram o meu irmão preso. E aí na mesma hora eu liguei pros meus pais e contei o que estava acontecendo e o que eu tinha feito. Os meus pais vieram embora na mesma hora. Eles estavam numa cidade, tipo assim, 3 horas de distância. Quando eles chegaram em casa, minha mãe perguntou de novo o que tinha acontecido. Eu falei pra ela e tal. E ela virou pra mim e falou assim: foi você que chamou a polícia? Aí eu falei: foi. E aí a minha mãe virou pra mim e falou assim: se eu fosse você, eu começava a orar pro teu irmão sair da cadeia, porque se ele não sair, quem vai sair de casa vai ser você, tá? Gente, quando ela falou isso, eu fiquei tipo, como é que é? Aí a minha mãe tava muito desesperada, né? E aí ela começou a falar pra mim que eu era uma irresponsável, que eu não devia ter feito isso, que ele era meu irmão, que eu não podia ter agido dessa forma, que eu tinha que proteger ele, porque eu era irmã mais velha e tudo. E aí eu comecei a questionar, né? Comecei a bater boca com a minha mãe. Meu pai não falava um pio, gente. Não falava nada, nem se metia. Comecei a questionar minha mãe, falando, como assim? Ele tava batendo na minha, ele tava espancando ela, ele só tem que falar pra mim que eu não tinha que fazer nada. Aí ela, não, porque isso é briga de namorados, essas coisas acontecem, não sei o que, a gente não se mete em briga de casal. Eu falei, a gente não se mete até um determinado ponto, porque no momento em que começa a rolar agressão, quem estiver perto tem que se meter. Comecei a questionar, a brigar com a minha mãe e tal, e ela disse que ia pra lá ver o meu irmão, né? E eu fiquei em casa, tipo, muito pensativa sobre aquilo que ela tinha falado, sabe, da atitude que ela tinha tomado. E aí, depois de algumas horas, ela conseguiu voltar pra casa junto com o meu irmão. E quando meu irmão chegou em casa, a primeira coisa que ele fez foi brigar comigo, gritar comigo. E ele, inclusive, quis vir pra cima de mim. O meu pai que não deixou ele vir e me bater, né? Mas ele tentou vir pra cima de mim. E aí eu virei pra minha mãe e falei assim, é isso aqui, é esse comportamento que a senhora queria que eu defendesse. E aí ela falou que eu merecia, que se ele tava fazendo aquilo era porque ele tava com raiva, porque eu tinha agido pelas costas dele, porque eu tinha ido contra ele, que eu merecia. Gente, eu fiquei extremamente magoada com a minha mãe por essa atitude dela, sabe? E aí ela voltou a falar de novo que a minha sorte é que ele tinha saído da cadeia, porque senão quem ia sair de casa era eu. E aí eu, com raiva, falei pra ela que então não era pra ela se preocupar, que eu estava saindo naquele momento. Catei, gente, todas as coisas que eu consegui e fui pra casa do meu namorado, né? Cheguei lá, contei tudo pra ele e tal, ele me acolheu super. E como nessa época eu já trabalhava, eu fiquei só uns dias na casa dele, não demorou muito, comecei a procurar um apartamento pra mim. Essa história aconteceu ano passado. O meu pai foi neutro na história, ele não falou que eu tava certa nem que eu tava errada, ele simplesmente não se meteu. E desde o ano passado eu não tenho mais nenhum contato com a minha família. Não sei se ele terminou ou não com a namorada dele, porque eu sinceramente nem quero mais saber da vida deles. Eu espero que essa moça tenha entendido que essa relação não vai levar ela a lugar nenhum, que só vai levar ela pro fundo do poço, então eu espero que eles não estejam mais juntos. Mas assim, toda a minha família, tirando a minha mãe e meu pai, os meus tios, primos, todo mundo cortou laços comigo. Então se eles cortaram laços comigo, eu cortei laços com eles também, porque eu sinceramente não quero fazer parte de uma família que apoia esse tipo de coisa. É claro que eu fico muito triste, magoada, chateada, decepcionada com tudo isso. Eu sinto falta da minha mãe, do meu pai, da minha casa, mas eu tenho certeza que esse não é o tipo de ambiente, nem o tipo de pessoa que eu quero na minha vida. Mas enfim, essa é a minha história. Foi isso.
E a minha prima que me ligou perguntando se eu podia fazer o bolo de aniversário do filho dela. Eu falei que sim, né? Afinal de contas eu trabalho com bolo, obviamente, né? E aí eu passei o valor, ela falou, não, eu queria que você fizesse, mas eu ia te dar só o material pra poder você fazer o bolo. Falei, não, eu não trabalho dessa forma, eu não faço bolo pegando somente o material, porque não é só o material, né, gente? Quando a gente vai fazer bolo, a gente tem todo um gasto de gás, de ir no supermercado, a gente precisa também levar em consideração a nossa mão de obra e tem todo um aparato pra gente poder produzir um bolo, né? Não é simplesmente a pessoa chegar e dar o material do bolo. E aí ela ficou bem irritada, que ela falou, nossa, já que ela tá querendo ser famosa então, porque tá cobrando tanto num bolo. Falei, ué, meu bolo é um bolo muito bom e eu gasto material pra poder fazer meu bolo. E aí você foi que ela respondeu, tá, mas você tá começando agora, bem que podia poder fazer pra família, né, a gente só dando o material do bolo. Faz sentido um negócio desse? Eu falei pra ela que lógico que não, que eu não ia pegar somente o material, e se ela quisesse, teria que pagar pelo bolo. Sabe o que ela fez? Não encomendou o bolo a mim, encomendou uma outra confeiteira e pagou. Aí só porque eu sou da família, ela não queria pagar o bolo, acha que eu tinha a obrigação de pegar somente o material e fazer o bolo do aniversário do filho dela. É mole uma coisa dessa? Você já deve ter passado por isso, né? Agora, essa história aqui vai pra quem for tirar o visto. Assim, ó. Pra quem não sabe, pra você ir pra um certo país, o país tem que aprovar a sua presença lá. Pra ter certeza que você não é uma pessoa tentando fugir pra viver de forma ilegal lá, ou que você não é um maluco que vai infringir as leis. Sei lá, pra mais do que serve o visto, mas tem que tirar. Eu pensei o quê? Vou deitar, tenho nada pra esconder, perder não, tá ótimo. Tô na lei, imposto de renda bonitinho, tenho família aqui, nossa, trabalho, vou deitar. Você fica confiante até a primeira encarada que você leva do cara que tá te entrevistando. Mas a hora que o meu brilho sumiu foi quando eu vi que o cara que ia me entrevistar era um ancião. Gente, espero que isso não chegue. Era um cara assim, bem idoso, gente, bem velho. E eu só comecei a pensar, como que eu vou explicar o meu trabalho pra esse cara? Ele não deve nem ter celular direito. O que eu vou fazer agora? E quando eu vi, ele reprovou a mulher que tava na minha frente. Nessa hora eu já pensei, me ferrei a meus amigos e amigas Estevão Ferreira. Foi isso que eu pensei. Aí eu já cheguei pro moço, né, com a perna bomba assim, oi, tremendo, né, de morrendo de medo do cara. Ele começou a me perguntar tudo da minha vida, com quem eu morava, se eu pagava minhas contas, quanto eu ganhava, como era meu trabalho, e pronto, já comecei a ficar nervosa. Eu comecei a falar daquele meu jeitinho recifense bem rápido, assim, como eu tô falando aqui agora com vocês. Aí o cara virou pra mim e falou assim, você fala muito rápido, eu tô entendendo nada. Aí eu, pronto. E sabe por quê? Porque o cara mal entendia português, porque ele era gringo. Aí na minha cabeça eu pensei, Vanessa, caralho, você fez intercâmbio, você vai falar agora inglês com esse homem pra você provar pra ele que você sabe o que você tá fazendo aqui. Gaguejei, mas pelo menos meti o meu inglês ali, né, no nervosismo. Lá vai eu tentar explicar pro cara com que eu trabalhava, né? Depois de meia hora tentando explicar, ele vira pra mim e fala, como você se define? Aí eu, então, não entendi essa pergunta. Repetiu, how you define yourself? Aí eu pensei, ele deve estar perguntando qual é a definição do meu trabalho. Eu falei, digital influencer, né? Gente, até eu explicar que eu trabalho fazendo publicidade pra marcas através das minhas redes sociais em inglês e nervosa, custou. Pra um cara que não deve nem saber o que é rede social, custou. Mas como eu nasci com virado pra lua, eu consegui. Então assim, não achem que tirar visto é brincadeira e se preparem. Já, meus amores, Gente, eu tava me coçando pra vir aqui gravar o vídeo e contar pra vocês o que aconteceu hoje aqui na loja. Recebi um grupo de clientes, dentre essas meninas tinha uma chamada Carol. Óbvio que esse não era o nome dela, mas eu vou falar que é pra não revelar a identidade da pessoa e acabar expondo o cliente, né? Ela autorizou a contar aqui pra vocês, então tudo bem. O que é que rolou? Ela tinha vindo do filme e na hora de fazer o pagamento ela pediu pra gente colocar a senha do Wi-Fi pra ela porque ela tava com dificuldade de abrir o aplicativo do banco. Quando a gente foi colocar a senha, simplesmente o telefone dela conectou no Wi-Fi do namorado. E aí tinha uma problemática muito grande porque o namorado dela estava viajando há 2 dias. De início ela não falou pra gente do que se tratava, ela mostrou a foto de um rapaz e perguntou se a gente conhecia. E esse rapaz, ele tá aqui geralmente todo fim de semana com a namorada dele que mora 2 ruas daqui. E aí o que aconteceu, gente? Eu falei pra elas, inocentemente, fiz, olha, é um rapaz que é fulano, né? Ele vem aqui e tal, com a namorada e com o sobrinho da namorada, muita gente boa, porque ela tinha dado a entender que esse rapaz era amigo dela e tinha indicado a loja. O resumo da conversa, ela conseguiu encontrar o namorado, ele tava na casa dos amigos da namorada dele, né, que complexo, que era aqui do lado, por isso que conectou o Wi-Fi, e ela descobriu que tava namorando com alguém que já tinha outra namorada. O que é que vocês fariam, hein? Minha cunhada chegou em casa bem na hora que eu tava terminando a janta. Aí ela pegou e falou assim, ai cunhada, chegamos na hora boa.
Aí eu peguei e falei assim, então, pois é, né? Fiquei um pouco sem graça, porque eu tinha feito a quantidade só pro pessoal aqui de casa, né? Aí ela pegou e falou assim, mas hoje não vai ter churrasco? Aí eu falei assim, não, hoje eu não fiz churrasco. Aí ela falou assim, mas toda sexta-feira eu vi que você postou no status que tá fazendo churrasco. Aí eu falei, então, menina, mas nessa eu não fiz. E fiquei assim, sabe, sem entender direito. Afinal, ela tava sendo super intrometida, né, gente? Aí eu peguei, coloquei no forno, né, que eu tava fazendo um creme de brócolis com queijo, frango, batata palha, tava super gostoso. Aí quando eu tava terminando, ela falou assim, mas só vai ter isso? Aí eu falei, eu vou fazer isso daqui, um arroz. Aí ela falou assim, não, mas eu não como brócolis, menina. Será que você não podia fazer outra coisa? Gente, eu vou falar pra vocês que meu sangue chega a ferver. Como é que a pessoa chega na casa da outra sem avisar, não fala nada que tá indo, vai com o marido, com o filho e ainda quer exigir alguma coisa? Pra quem não acredita em pacto, eu vou dizer que é verdade. Eu fiz. Mas me arrependo e eu quero contar a minha história pra vocês. Eu tinha 26 anos na época e o meu desespero em conseguir alavancar o meu negócio me fez procurar uma pessoa e muitos famosos já falaram dele. Inclusive eu conheço muitos famosos que também fizeram o mesmo pacto que eu. O primeiro contato foi virtual. Ele me explicou o que eu precisaria e o custo de tudo isso. Mas ele me disse também que se eu fizesse tudo o que ele tinha mandado, eu conseguiria alcançar tudo que eu almejava em menos de 6 meses. Para mim era algo totalmente inalcançável, que seria impossível, mas eu acreditei e eu fiz. Eu viajei para outro estado para encontrar ele e lá eu consegui tudo aquilo que ele me pediu. São coisas bem estranhas, mas eu fiz exatamente da maneira que ele pediu. Na verdade, eu levei tudo e participei do ritual. Eu, ele e algumas outras pessoas que também tinham metas muito semelhantes. Por mais estranho que isso possa parecer, é muito comum. Eu saí de lá um pouco assustada, eu confesso. Eu queria o sucesso a todo custo e eu queria muito alcançar aquilo que eu almejava. Era como se fosse o meu sonho desde que eu me entendo por gente. E eu saí de lá assustada, mas com uma certeza de que daria certo. É como se eu tivesse aplicado uma fé que eu nunca tinha tido antes em nada. É como se a energia negativa do mundo fosse conspirar ao meu favor. No dia seguinte, eu acordei com uma mensagem no meu celular de uma proposta. E era uma proposta de sociedade. E assim foi. Em menos de 6 meses, eu alcancei muito mais do que eu pensei que eu iria alcançar. Em toda a minha vida. Ninguém da minha família entendia. E eu não contei pra ninguém. Eu cheguei exatamente onde eu queria. Eu posso estar contando pra vocês e isso parecer uma coisa boa ou que legal, deu certo. Eu vou fazer também. Mas eu preciso contar as consequências que vieram depois disso. Parte 2. Eu fiz um pacto. 1 ano depois, a minha fortuna era cada vez maior. O meu negócio se tornou uma franquia e eu não parava de crescer profissionalmente. Mas a minha vida amorosa acabou. Eu descobri que meu marido tinha um caso, terminamos, eu comecei a ter outros relacionamentos todos frustrados. Nenhum dava certo. Eu descontava tudo na bebida. Eu tinha acesso a outras coisas também. E eu usava, tentava amenizar a dor da frustração. Eu tenho 2 filhas e elas sofreram um acidente de carro. Uma delas faleceu nesse acidente. Elas pegaram meu carro sem a minha autorização e a minha filha de 16 anos morreu na hora. Minha outra filha, de 13 anos, precisou amputar as 2 pernas. Minha fortuna continua aumentando. A minha situação financeira segue muito bem, mas não tenho paz um só dia. Eu me culpo por tudo que aconteceu, tanto com as minhas filhas, quanto com o meu casamento. Eu não vejo mais felicidade em nada. Simplesmente eu não tenho mais motivo pra existir. E eu sei o porquê de tudo isso. Eu sei que eu tô colhendo tudo que eu plantei. Saibam, tudo tem seu preço. E às vezes é muito caro. Nem todo o dinheiro do mundo é capaz de pagar. Essa história não é minha, é de uma seguidora. Ela me enviou esse e-mail e ela não contou exatamente a linha de tempo de tudo, e é por isso que eu não detalhei pra vocês. Talvez a história fique ainda um pouco confusa, ficou pra mim, então eu acredito que vai ficar pra vocês também. Mesmo
tentando a resposta dela no e-mail, ela não me respondeu. E eu quis contar aqui porque eu achei a história dela bem bizarra, bem macabra, e eu queria contar. Se você tem uma história e quer que eu conte aqui, manda no e-mail que tá na minha bio, eu vou contar como se fosse minha. Não deixe de me seguir também lá na rede vizinha.